Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar. Vou contar uma historinha para vocês antes, tudo bom? Certa vez, Pedrinho e Joãozinho se encontraram. Senhor Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Glórias, glórias! Esses garotos me curaram. Foi a gente que te curou, foi o Senhor Jesus, o Salvador. Ele é o único que tem poder e cura para curar todos nós. Eles achou que era só eu que ia pregar hoje. Tem que dar trabalho para eles também, né? Essa é só uma historinha, gente, que a maioria daqui que está aqui conhece. E eu gostaria que você agora ficasse sobre os seus pés, que eu vou falar mais um pouco dessa história que aconteceu aqui. Caso alguém não ouviu, um pouco, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo trabalha, amém? Está lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1. Uma história muito conhecida e que falou bastante ao meu coração e tem muito a ver com o tema de hoje, né? Que é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Atos capítulo 3, versículo 1. Agora estou com vergonha de passar aqui. Todo mundo acharam? Amém. Diz assim a palavra: Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Amém? Até aí, pode se assentar. Glorificando o nome do Senhor, é claro. E assim como mostrou a historinha aqui, muito simples, com essas crianças, e
As coisas de Deus acontecem na simplicidade. Era um dia normal para Pedro e João, talvez. Eles estavam indo ao templo orar, né? No caso aqui era Pedrinho e Joãozinho. Eles se encontraram aqui num dia que não parecia um dia comum, não é mesmo? Porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai fazer um milagre na nossa vida. Pode ser hoje, pode ser agora, né? E às vezes você está esperando aquele milagre e acha que vai demorar, mas de repente do Senhor era um estralar de dedo, era uma só palavra que Ele lança em nosso favor e as coisas na nossa vida podem acontecer. E Pedro e João não sabiam o que esperava por eles ali. Era um dia comum. E logo ali encontraram com aquela pessoa que estava ali há anos, desde sua nascença ali, 40 anos, pedindo esmola, não conseguia andar. E aquela pessoa achou que ele ia dar uma esmola para eles. Mas assim como o inesperado na vida de João e Pedro encontrar com aquele mendigo também era um dia especial para ele, mas ele não sabia. Ele não sabia que ia ser um dia especial. Ele achava que ia ser mais um dia que ele ia receber esmola. E é claro, ele vendo aqueles dois homens, ele clamou pedindo dinheiro, pedindo esmolas, como se fosse a melhor opção para ele neste momento. E para entrar no tema dessa noite, eu vou voltar na história, e eu quero fazer uma pergunta. O que pode substituir o sal na comida? O que é que pode substituir o tempero na comida? Não tem, você vai falar o sazon, mas não vai fazer uma propaganda aqui não, né, gente? Sazon não. Sazon, né, não. Também o sazon tem sal, não adianta, né? Nada substitui o sal. Não tem uma outra coisa que vai substituir o sal, que vai dar aquele sabor, né? Pode ser o sazon, pode ser o quinó, pode ser o que for. Contém 90% ali é sal, né? E mais os temperinhos ali. Mas é sal do mesmo jeito, é para temperar a carne, para temperar o alimento, para dar o sabor. Mas antigamente, o sal não era somente para dar o sabor, mas também para conservar, principalmente conservar o alimento. Quem mora mais no interior aí, né, fazia aquela carne de sal, né, de sol, colocava no sol ali, inclusive é muito gostoso mesmo, mas fazia aquilo também porque não tinha geladeira para preservar a carne e fazia daquela forma. E na época de Jesus Cristo ali, na época dos tempos bíblicos, também não era diferente. Usava o sal principalmente para preservar. E eu quero dizer, se nada pode substituir o sal, nada, não tem outra coisa que substitui um tempero no alimento. Fazer um alimento sem tempero é ruim demais, né? Ou o alimento ele é doce, ou o alimento ele é salgado. É por isso que muitas vezes aquela passagem eu acho muito interessante, que Deus fala assim, ó, ou é quente ou é frio, né? Ou a gente é doce ou é salgado, a gente tem que ser assim, é um ou outro. Agora, se a gente fica no meio termo, Deus não se agrada. Deus não se agrada, não é mesmo? Não existe um alimento que você fala assim, nossa, como é gostoso comer esse alimento morno. Não tem um alimento morno. Ou é gelado um sorvete, né? Ou é quente uma comida, um pãozinho quente, um biscoitinho quente. Não tem um meio termo na palavra de Deus. Ou nós somos sal, ou a gente não é. Ou a gente é cristão, ou a gente não é. Não tem meio termo. E é isso que Deus quer nos chamar a atenção. É isso que Ele falou com os discípulos. Vocês são o sal da terra. Vocês têm que fazer a diferença. Vocês têm que me buscar. Usar da minha palavra. E ali, quando Pedro curou, junto com João, através do nome do Senhor Jesus, aquele aleijado, as pessoas ficaram assim, impressionadas, como se fosse João e Pedro tivessem curado. E Pedro logo falou, não foi nós, você acha que foi a nossa santidade? Você acha que foi a nossa perfeição? De maneira nenhuma. Foi o nome do Senhor Jesus que curou aquele paralítico. E é o Senhor Jesus que faz as coisas acontecerem na nossa vida. Né? É a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. O Evangelho é Ele que nos traz a luz. E quem é a luz? Que foi falado aqui no início do culto. A luz é o Senhor Jesus. E é essa luz que faz a diferença na nossa vida. Ou nós temos ou nós não temos essa luz. E quando essa luz começa a se apagar, a se esfriar, a gente tem que se ligar e rapidamente buscar essa luz novamente. Parece que às vezes a gente está lá no túnel e vai só se afastando e a luz vai ficando pequenininha, pequenininha. Mas não podemos deixar essa luz apagar. Nós não podemos deixar de ser sal. Né? E ali, aquelas pessoas achando que era Pedro, que era João que tinha curado, ele falou, não
Não fomos nós, não foi nossa santidade, foi o nome do Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso novamente? Porque muitas das vezes nós lançamos a palavra de bênção na vida das pessoas. Muitas vezes nós falamos palavras de bênção. Muitas vezes nós declaramos, nós lemos, nós conhecemos, nós oramos. E a gente fala assim, mas aquela pessoa não tem jeito. Essa situação não tem jeito. É porque às vezes a gente acha que é nós que vamos fazer. Não é nós, é o Senhor que vai trabalhando. Às vezes fala assim, não, mas eu já preguei tantas vezes para aquela pessoa, eu não consigo convencer ela. Não, a gente não tem o poder de convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence para as nossas atitudes erradas, para mudar da água para o vinho, é o Espírito Santo. Às vezes nós falamos, né? Quem é casado sabe disso. Entramos no ADR, fala, mas às vezes não é o muito falar. É o agir do Espírito Santo. É confiar que o Espírito de Deus que vai fazer acontecer. Não foi porque Pedro e João estavam ali e curou, não. Mas foi a palavra do Senhor. Foi o próprio Senhor Jesus que curou. Ele só lançou a palavra. E o que ele fez? Ele poderia ter falado assim, ó, eu não tenho dinheiro aqui não, mas vou ver quem tem o dinheiro aqui. E poderia. Mas não, ele falou assim, não. O Senhor Jesus falou que a gente é sal. E ele creu nessa palavra, que ele era diferente, que nós somos diferentes, não porque nós somos melhores não, é porque nós temos a presença do Senhor. Nós temos a palavra do Senhor. Enquanto o mundo, ele fica preocupado, o mundo fica desnorteado, sem rumo. Nós temos o rumo está aqui, ó. Mesmo que seja tudo de cabeça para baixo, que parece que o bem está perdendo, que o mundo está acabando, que estamos em guerra, mas nós temos a palavra. Nós sabemos o fim, como que vai acabar. E nós sabemos que o bem sempre vence. Nós sabemos que, pode ver até nos filmes, né, gente, que o bem sempre vence. E quando não vence é porque vai ter o segundo filme. É ou não é? Então é assim, a Bíblia já nos deu a resposta do que vai acontecer na nossa vida. Lá em Apocalipse está escrito o que vai acontecer. Está escrito que a igreja vai subir, que nós vamos vencer, que a igreja prevalece sobre as trevas. E se a igreja prevalece sobre as trevas é porque nós somos luzes. E não tem nada que faz abafar a luz. Você pode estar num lugar mais escuro que for, pode fazer um buraco mais fundo, pode entrar numa caverna. Se você acender um palito de fósforo, vai haver luz. Aquela luz é pequena, mas é a sua luz. E as trevas não conseguem apagar aquela luz. Você pode estar na caverna, lá dentro. Vai ter aquela luz. E essa luz pode ir crescendo. Essa luz pode se propagando, pode ir aumentando através da igreja do Senhor. Nós somos a luz do mundo. Não é à toa que o nome da igreja é esse. Porque nós temos que crer nisso. Nós somos a luz. E se nós não estamos vivendo na luz, nós temos que buscar essa luz. É ela que nos vai fazer a diferença na nossa vida, né? E como eu disse, o sal, ele preserva o alimento. E nós temos que preservar. Mas o que nós preservamos? Vou falar a verdade, o mundo só não foi destruído por causa da igreja, irmãos. O mundo só não foi destruído porque nós estamos aqui. Porque nós estamos aqui com uma missão de propagar o Evangelho ainda. Porque se fosse por todos os acontecimentos, se fosse olhar por isso, já tinha acabado, Jesus já tinha voltado. Mas não, Ele sabe que nós temos uma missão ainda. E essa missão ainda não acabou. Não é à toa que o grupo de jovens desta igreja chama Atos 29. Porque nós estamos vivendo o Atos 29. O Evangelho ainda não acabou. Nós fazemos parte do Evangelho agora. A responsabilidade está em nós, está em você, jovem, está em você, está em nós. Essa é a nossa responsabilidade, não tem como fugir. Você pode ser o empresário, você pode ser o pastor, pode ser o missionário, pode ser a empregada, pode ser a dona de casa, mas nós temos a responsabilidade de ser luz na nossa casa, no nosso emprego, no nosso dia a dia. Não se misturando, mas preservando, cuidando. Esse mundo só está sendo preservado por causa de nós, porque ainda não acabou a missão. Era isso que Jesus estava falando quando ele falava de sal para os discípulos. Vocês estão preservando. Vocês são o remanescente de Israel. E nós hoje, nós somos os remanescentes do povo de Deus, daquele que busca, daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Nós somos os remanescentes.
Porque muitos já estão perdendo a fé, né? Por causa que estão seguindo o que vê. E a fé não é para quem somente vê com vistas, mas é aquele que crê. Lá em 2 Coríntios 4:3, diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus. Ou seja, o inimigo tem cegado as pessoas aí fora. Eu lembro quando, antes de eu converter, a minha namorada, que hoje é minha esposa, ela colocava o hino da cruz do diante do trono, como o leão que ruge o dia. Eu não vou cantar mais, senão vocês vão. Ela colocava esse CD, colocava essa música, e eu não entendia nada. Eu não conseguia entender letra nenhuma. Eu só entendia Jesus, só isso. E ela passava várias vezes. E eu falava assim, nossa, que CD esquisito. Eu não conseguia entender. Eu ia na igreja, nas pregações, às vezes, eu não conseguia entender o que o pastor falava. Sabe o que é isso? Porque o inimigo, ele tinha me cegado. O inimigo, ele tinha colocado comichões no meu ouvido que eu não conseguia entender. Até que isso quebrou na minha vida. Hoje em dia, às vezes acontece isso com algumas pessoas que a gente evangeliza, não sei se já aconteceu isso com vocês. O meu pai mesmo é assim, às vezes, não vou não, que eu não entendo nada que o pastor fala. É porque o inimigo, ele tem cegado as pessoas lá fora. O inimigo tem desviado a atenção das pessoas lá fora. As pessoas começam a olhar só defeito e esquecem de olhar os milagres que Deus tem feito. Mas fulano de tal fez isso. A igreja de tal aconteceu isso. Mas eles esquecem que nós não estamos falando das pessoas, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando daquele que abriu o mar vermelho, nós estamos falando daquele que jogou a muralha de Jericó por terra, nós estamos falando daquele que morreu na cruz por nós, e que no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está de braços abertos ao nosso favor. E as pessoas lá fora, o inimigo fala assim, não acredita nessas pessoas não, só quer o dinheiro. O inimigo começa a cegar as pessoas, eles não começam a ver milagres, eles não começam a ver as coisas boas da vida, mas a pessoa só vê coisa ruim na vida. Gente, a vida tem coisa ruim, é lógico, coisas horríveis, é só ligar a televisão que a gente vê isso, mas a vida tem coisa boa. Olha os seus filhos, os seus pais, olha nós aqui hoje em dia, e mesmo que nós estivermos passando por luta, e nada se compara com o que está por vir. Nada se compara com aquilo que Deus tem preparado para nós. Nada, nenhuma dificuldade, nenhuma desilusão que o inimigo tentou colocar na nossa vida, nada. Pode ser a coisa mais terrível, pode ser um ente querido, pode ser o que for. Na vida vindoura não vai ter mais choro, não vai ter mais lágrima. E é nisso que nós temos que agarrar, e é nisso que nós somos diferentes. Isso chama alegria da salvação. E nós temos que ter essa alegria da salvação. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade, o choro que você está chorando agora. Mas a alegria da salvação tem que estar no seu coração. Saber que dias melhores virão. E que o melhor de Deus ainda está por vir. É isso que nós temos que se apegar. E como o inimigo tem cegado as pessoas, tem deixado aquelas pessoas tão incrédulas, a nossa missão é de levar o evangelho da luz. Porque eles estão em trevas. E quando nós chegamos em luz, a luz não reconhece as trevas. Ela se assusta no começo. As pessoas se assustam com nós. Aí entra o nosso testemunho. Aí começa o nosso sabor, o sal. E às vezes a gente tem que usar de sabedoria sim. Mas às vezes a gente tem que largar o nosso medo, a nossa timidez e falar da palavra de Deus. No culto passado, a irmã Vanessa tinha falado como é difícil pregar para os nossos familiares, pregar com pessoas que nos conhecem, pregar com pessoas dentro da nossa casa, como é difícil, porque elas sabem dos nossos defeitos, sabem de onde viemos. É isso que aconteceu com Jesus também. Mas Deus, ele não quer usar pessoas perfeitas, sabe por quê? Porque não existe pessoas perfeitas. Ele quer usar pessoas arrependidas,
As pessoas com coração contrito, as pessoas com coração aberto para Ele poder usar. Assim como João e Pedro estavam ali, com o coração aberto para ser usado. Pedro não podia ajudar aquela pessoa dando esmola, porque ele não tinha o dinheiro naquela hora. Mas ele ajudou muito mais do que o dinheiro. Quando a gente vai fazer um evangelismo na rua, quando vai evangelizar qualquer pessoa que está necessitada, levar uma cesta básica, seja o que for, a nossa intenção é de ajudar aquela pessoa, mas não somente com alimento físico. Aquilo é o mínimo que qualquer pessoa do mundo pode fazer. Mas qualquer pessoa não pode levar a palavra de Deus. E isso é somente nós. É somente aquele que está com o coração aberto para o Senhor. Somente ele pode levar isso. E o coração de Pedro e João estava aberto. E na hora que aquele homem ofereceu o dinheiro, pedindo dinheiro, Pedro e João falaram assim: nós não temos o dinheiro não, mas o que eu tenho eu te dou. E o que nós temos hoje? Qual é a luz que nós estamos tendo? Nós estamos tendo luz ou estamos tendo trevas? E ele falou: em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o milagre aconteceu. Porque ele cria no nome do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos parar de lançar palavras de bênção, palavras de profecia. Como tem acabado palavras de profecias dentro da igreja, palavras de ânimo. Eu trabalho com algumas pessoas e às vezes a gente analisa, né? E tem alguns colegas meus, tem um lá que ele é muito pessimista. Tudo dele ele fala que não vai dar certo, mas isso aí não dá certo não, já tentei várias vezes. Não, eu já conversei com eles muitas vezes, já conversei com o chefe várias vezes, ele não vai ceder. Aí eu vou lá, tento, converso, às vezes dá certo, mas às vezes não dá, mas nós temos que tentar. Nós temos que lançar a palavra, porque quem faz acontecer é o Senhor. Nós não somos nada mesmo, não é a nossa santidade que vai fazer o milagre, não é a nossa santidade que vai convencer as pessoas, mas é o Espírito Santo de Deus, a luz que há dentro de nós. E às vezes nós deixamos o inimigo falar que nós não temos luz. O inimigo fala no nosso coração que não há luz, mas há sim. Como diz aquele hino, né? O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em nós, irmãos. Nós devemos clamar sim por arrependimento, mas nós devemos clamar também por almas. Não para de orar para aquele ente querido seu. Não para de orar pelo seu filho, para sua mãe, pelo seu pai, para aquele vizinho. Não para de orar. Sabe por quê? Quem vai fazer acontecer é o Senhor. É isso que nós vamos ser luz aí. E se for necessário de falar mais uma vez, nós vamos falar. Se for necessário de orar mais uma vez, nós vamos orar. Porque Jó estava numa situação degradante. Jó estava numa situação que não tinha mais, parecia que não tinha mais jeito para ele. Mas ainda ele falava: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, havia esperança dentro dele ainda. Que a situação dele poderia mudar na hora que Deus quisesse. E Deus quer mudar a nossa situação. Deus quer mudar a situação da igreja. Deus quer mudar a situação do nosso país. Deus quer mudar a sua situação. Você como pessoa individualmente, Ele quer mudar. Mas Ele também quer usar você para mudar outras pessoas. Para dizer: levanta e anda em nome de Jesus. Ele quer nos usar. Porque nós pregamos o Senhor Jesus Cristo. Não é de nós mesmos, nós não pregamos um evangelho mentiroso, nós não pregamos o dinheiro, nós não pregamos nada, nós pregamos o evangelho da salvação, o evangelho da luz, que quando a gente começa a ler, talvez a gente não comece a entender, mas quando nós começamos a buscar ao Senhor, Ele vai nos dando entendimento. Assim como aconteceu com Paulo, ele não ficou cego, porque o Senhor cegou ele, mas as escamas caíram do olho dele. E naquele momento ele se converteu. Ali mostra que o seu entendimento abriu. E assim foi comigo também, quando eu ouvi aqueles hinos do Diante do Trono, eu não conseguia entender nada, irmãos, é muito esquisito, eu não entendia nada. E depois que eu converti, caiu isso por terra. E é assim quando as pessoas também se convertem, quando abre o coração, as escamas caem dos olhos, o ouvido é destampado, e a palavra vai entrando e vai fazendo a diferença. E nós precisamos disso todos os dias, porque o inimigo ele quer nos cegar, o inimigo ele quer fazer que a gente fique surdo, a gente perde a nossa fé e começa a ficar sem incrédulo, igual aquelas pessoas lá fora. Lá em João, capítulo 1, um texto também muito conhecido,
mas que tem muito a ver com o tema. Só para encerrar, irmãos. João capítulo 1, versículo 4. Quando eu achar aqui, tá difícil, né? João 4, 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Como eu disse, irmãos, Jesus, como foi dito aqui, né? Desde o início da oração, no louvor e agora na pregação, Jesus é a nossa luz. E quando Jesus entra, as trevas realmente não conhecem. Quando nós começamos a dar a liberdade para o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, as pessoas falam, nossa, está diferente. Nossa, antes você não era assim. Um diferente legal, um diferente gostoso, um diferente com sabor de sal, de tempero. E as pessoas começam a ter mais confiança. No começo, vira chacota. No começo, eles ficam rindo. Mas na primeira oportunidade que eles precisam de ajuda, eles vão procurar você. Eu lembro aquela vez que você... Chega até meio no particular, né? Que já aconteceu isso comigo várias vezes. A pessoa ri, zomba, zoa. É crente. Né? Aí zomba. Mas na hora que ela passa um aperto, ela chega assim num cantinho assim, isolado dos coleguinhas, né? Sabe que negócio você falou comigo? Estou precisando de oração. Sabe que negócio? É verdade. E começa, aí a palavra vai entrando, a palavra vai mudando, porque Jesus é a luz, as trevas vai perdendo a sua força. A palavra de Deus fala assim que Jesus ele foi enviado para desfazer a obra do inimigo. E quando nós temos a presença de Deus, a obra do inimigo é desfeita. Aquilo que te cegava não cega mais, aquilo que deixava você surdo não te deixa mais, aquilo que te deixava você parado, travado, como aquele paralítico, não te para mais. E nenhuma enfermidade para mais. E o inimigo quer começar a colocar tristeza em nós, porque nós temos uma gripe, porque nós temos uma enfermidade, porque nós temos isso, nós temos aquilo. Mas uma coisa que o inimigo não fala que a gente tem é que nós temos a luz do mundo, nós temos o sal, nós temos Jesus Cristo. Ele nunca vai falar isso. Mas nós temos que falar, nós somos a luz, nós somos o sal. E é o Senhor Jesus que faz a diferença na nossa vida, irmãos. E nós devemos fazer a diferença na vida de outros. Assim como Abraão, Deus não falou com Abraão, Abraão, você vai ser abençoado. Não, ele já era abençoado. Deus falou assim com ele, você vai ser uma bênção. Ou seja, por onde Abraão passava, todo mundo era abençoado. E nós temos que ser assim, nós temos que ser bênção. Não somente ser abençoados, não. Começa com nós é abençoado, fica alegre, mas depois a gente vê que a nossa bênção não é somente para nós. A gente tem que levar aquela bênção para frente e abençoar outras pessoas, e a gente vira bênção. Nós viramos bênção na vida de outras pessoas. Não é porque a gente é melhor, porque a gente quer se mostrar, não. É naturalmente, porque nós temos para dar. Nós temos para dar. O que nós temos para dar? O Senhor Jesus Cristo. Levanta e anda em nome de Jesus. É isso que nós temos. Às vezes nós estamos num aperto, sem dinheiro, às vezes a gente não levou o cartão de crédito, seja o que for. Mas uma palavra de consolo eu tenho certeza que você tem. Uma palavra de bênção eu sei que você tem. Uma palavra de profecia na vida daquele que está em aperto eu sei que você tem. E essa palavra vai fazer efeito na vida daquela pessoa. E aquela pessoa um dia vai chegar e vai falar com você, nossa, irmão, eu lembro que aquela vez eu estava em aperto e você me animou com aquela palavra. E hoje está acontecendo isso. As palavras têm poder, irmãos. Porque a palavra é Jesus. Minha esposa passava em frente a um hospital e todo dia falava, vou trabalhar aqui. Depois ela parou de falar e meus meninos começaram a falar. Aqui, mamãe, você vai trabalhar. Não estava nem pronta ainda o hospital. Hoje ela trabalha lá. Palavras de bênção, palavras lançadas. As palavras têm poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, para que possamos ser luz e sal nessa terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Jovem, Deus quer que você brilhe. Aonde você estiver, é para brilhar. O mundo está nas trevas.
A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno. Mas você que tem Cristo na sua vida, o Senhor quer que você brilhe. Não é só dentro da igreja não, é na sua profissão, é no seu estudo, é na sua casa, nos seus sonhos, é para brilhar. A glória de Deus sobre a sua vida. Vocês já viram, a palavra de Deus também fala que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque em nós está a luz. Jesus é a luz do mundo. No mundo não, o mundo jaz no maligno. Mesmo que consiga alguma coisa, se morrer não tem salvação. Tem graça nenhuma isso. O importante é ser vitorioso aqui, depois que partir para o outro lado, está com o Senhor eternamente. Não é? Mas vocês já viram falar em algum lugar que estava claro, igual aqui, esse tanto de lâmpada acesa, e continua as lâmpadas acesas e chegou a treva e escureceu tudo? Alguém ligou uma parede de treva e plum, e escurece? Tem isso? Tem jeito? É possível? Nunca. Mas vocês já ouviram falar num lugar que está um breu e alguém ligou uma lâmpadazinha e clareou tudo? Maior o que está em você do que o que está no mundo. O inimigo jamais vai escurecer sua vida se você estiver com Cristo. Mas aonde você chegar, você vai brilhar e levar a luz do Senhor. É muito mais forte. Ela espanta qualquer treva, espanta qualquer mal, espanta qualquer maldição e a bênção do Senhor chega. Amém? Fica de pé, vamos orar. Agradecer o pessoal do louvor, jovens abençoados, que louvor abençoado, fazendo a obra do Senhor, honrando ao Senhor. Deus vai honrar a sua vida também. Amém? Agradecer o Claudinha, Janete, liderança dos jovens, mais um culto muito abençoado. Mês que vem, que dia? Terceiro domingo, dia 25 vai ter batismo, hein? Aí a gente organiza aí, mas vai ter o culto de jovens, amém? Então a gente vai alinhar aí, se der no terceiro, né? A gente vê como é que faz, mas no dia 25 vai ter o culto do batismo, vai ser uma bênção. Aí você está convidado para vir participar com a gente, amém? Deus abençoe cada um, vamos orar. Deus, obrigado pela palavra, pelas bênçãos, pela resposta de cada oração, pela presença do Senhor, por essa criança que foi apresentada. Ó Deus, e nós também pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de vitória, uma semana, Pai, na direção do Senhor, que o Senhor venha, Pai, tomar frente de todas as coisas. Ó Pai, abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Ó Pai, todas as decisões que forem tomar, que seja na presença do Senhor, que o Senhor repreenda todo mal, toda armadilha, todo levante do inimigo, todo dardo inflamado, tudo que não é do Senhor que caia por terra, todo o plano dele seja frustrado, mas que a glória do Senhor seja sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, protegendo, guardando, livrando, ó Pai, e trazendo toda a sorte de bênção sobre a sua vida, o seu trabalho, a sua família. Todos os projetos, ó Pai, que tem a mão do Senhor sobre a vida de cada um dos nossos irmãos, abençoando juntamente a sua família, a sua casa. Abençoa também os irmãos que não puderam vir, que estão em casa acompanhando pela live, que o Senhor venha abençoar também cada lar representado e dando uma semana de vitória, cheio da tua presença. Possamos receber notícias boas, vindas do Senhor, que o Senhor possa liberar uma palavra em favor de cada um dos nossos irmãos, e liberando as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nos dá a tua bênção, Pai, nos leve em paz, debaixo das poderosas mãos do Senhor, nos livrando, nos guardando e abençoando, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todos nós, em nome de Jesus. Amém.